Ok, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. De antemão, vou deixar aqui registrado o meu agradecimento ao pastor Batalha, pastor Hércules, pelo convite de poder compartilhar com os queridos a palavra de Deus. Para mim é sempre um privilégio, uma honra poder compartilhar da palavra de Deus. É sempre um privilégio. Eu estou com o computador aqui. Qualquer coisa, se ele cair a conexão, a Carol já está ali com o celular e aí a gente só vou pedir que tenha um pouquinho de paciência, que aí a gente entra na outra conexão que a Carol tá. Ok? Mantenham aí os microfones desligados. A gente vai passar algumas referências aqui, então você não se preocupe em anotar, porque talvez não vai dar para ficar repetindo, mas o pastor Hércules vai estar gravando aqui, então ele vai disponibilizar no YouTube depois, aí você pode assistir depois o sermão e aí pegar as referências, tá bom? Para a gente não perder aí a dinâmica. Eu peço bastante atenção dos irmãos para o que a gente vai falar, porque o sermão, ele é um quebra-cabeça, né? Então, a gente tem uma linha de raciocínio, enfim. E aí, qualquer dispersão da ideia, né, da mensagem, possa, de repente, não ter um compreendimento, enfim, pode ficar falha aí, ou, de repente, os irmãos não conseguir pegar toda a ideia, né? Então, pensa sempre assim como um quebra-cabeça, a gente vai montando as partes do que a gente vai estar falando, e aí, no final, a gente tem uma compreensão maior, macro, do que a gente vai estudar, a gente vai meditar nesses poucos minutos aqui. Ok? Então, Filipenses, antes, abre sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Antes da gente começar a leitura e a meditação propriamente, vamos orar novamente. Então, curva a sua fronte aí, vamos orar novamente. Querido Deus, Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos em meditar na Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nesses momentos. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para a Tua honra e glória. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Essas bênçãos te rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode deixar Filipenses marcado aí, porque antes a gente vai fazer uma pequena introduçãozinha e eu volto nesse verso que a gente vai falar de Filipenses. Então, antes de Filipenses, vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A gente vai fazer uma introdução, já a gente volta em Filipenses. Pode deixar marcadinho aí com a mão, com um marca-texto aí. Então, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Na minha Bíblia diz o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A pergunta aqui, em relação ao texto
que lemos é a seguinte. Primeiro, Deus ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Qual é a imagem e a semelhança de Deus? Qual que é a imagem de Deus? Para nós sabermos qual é a imagem de Deus, vamos abrir lá em São João, capítulo 14. Não esquece de Filipenses, hein? São João 14. Quando você fala de imagem, você pensa em alguma gravura, né? Em uma figura, em algo que represente um desenho, enfim, fotografia, enfim, algo visível, né? Então, partindo desse princípio, tá? Dessa ideia, vamos para São João, capítulo 14, versículo 8 e o versículo 9. Na minha Bíblia diz o seguinte: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Jesus aqui, então, ele está conversando aqui com os discípulos, e aí vem a interrogação de Filipe, que queria conhecer o Pai. E Jesus, aqui, foi bem categórico, né? Nossa, eu estou todo esse tempo com vocês, e você vem me perguntando, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Jesus diz. Então, pegando o texto que lemos de Gênesis, que fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, que imagem é essa? Quando a gente se refere a Deus, são duas palavras que vêm à mente. Uma um pouco mais, vamos assim dizer, mais forte, né? Na verdade, mais conhecida, vamos assim dizer. A gente sabe que Deus é amor. As pessoas também esquecem que Deus é justiça, né? Por isso que eu falei que a bondade, a essência de Deus é o amor. Eu costumo dizer que Deus é amor, ponto. A ação de Deus é a justiça, né? Deus é justo em toda a sua plenitude. Então, eu não gosto de usar essas duas analogias como sendo paralelas, né? Como se ele fosse amor e justiça. Não, Deus é amor, ponto. A ação dele, a ação do amor de Deus é a justiça. Deus é justo, né? Enfim. Então, aqui a gente tem, se queremos saber sobre a imagem de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus. Agora a gente já tem alguma coisa assim, Deus é amor, ok, mas eu preciso de algo que é mais concreto, para que eu tenha uma noção de que imagem é essa que a Bíblia se refere. E aí eu tenho aqui, em São João capítulo 14, falando que Jesus também é a imagem de Deus. Quem vê ao Pai, vê a mim, Jesus diz. Então, pelas ações de Jesus, pela vida de Jesus, eu vendo o que ele fez e como ele agia, eu sei como é Deus. Tá? Então, assim, como se comporta Deus. Ok? E aí, agora a gente tem uma ideia que é muito interessante, que lá no início, na criação, Deus, ele nos faz a sua imagem e semelhança. Claro que tem a questão de, você coloca em todos os aspectos, questão de raciocínio, a questão de poder escolher, a questão de ter poder sobre os animais, e aí a gente leu no texto de Gênesis que fala que foi dado ao homem essa autoridade, né, esse poder sobre os animais ali, de dominar, enfim. Toda essa questão está tudo dentro dessa, se a gente colocar essa analogia também, mas eu quis trazer essa questão do exemplo de Jesus e vocês vão saber o porquê. Agora, olha só que interessante. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Abre aí a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Não esqueci de Filipenses, hein? Já a gente acho que é o próximo texto já, que é o de Filipenses. Então, Apocalipse, capítulo 12, vocês conhecem a narrativa ali, fala sobre
a igreja, né, a igreja de Deus primitiva ali, o dragão irou-se contra a mulher e fez peleja contra ela, né, contra a mulher ali, que estava para dar à luz, enfim. Só que nós vamos lá para o versículo 17, ok? Que diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só aqui. O dragão irou-se contra a mulher. A gente sabe que na profecia, a gente vai sintetizar o tempo aqui em relação a muitas coisas, tá? Mas a gente sabe que em profecia, a mulher quer dizer igreja, né? Então, assim, irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com os restantes de sua descendência. E aqui a gente fala, o texto aqui, ele vem falando da igreja primitiva. Essa mulher estava para dar à luz, que foi Jesus, que estava nascendo ali, na igreja primitiva, e Jesus foi perseguido desde o seu nascimento, né? O inimigo de Deus, o dragão, o diabo, Satanás, tentou matá-lo desde antes do seu nascimento, né? Então, mas aqui fala sobre a sua descendência. A descendência, quando a gente faz referência à descendência, a gente está dizendo da mesma linhagem, né? Que tem o mesmo segmento ali, enfim. Os que guardam aí da característica, né? A descendência, da sua descendência. Que descendência é essa? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí, para fechar e a gente fazer o link aqui com os textos que lemos até agora, eu vou ler um texto aqui, que é do livro Eventos Finais, na página 35, que diz assim, olha só, é um parágrafo apenas, diz assim, ó, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, quando o caráter e Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Eu não sei se você conseguiu entender aqui, mas Jesus, ele espera que antes da volta dele, os seus filhos reflitam o seu caráter ao mundo. Então, quando a igreja de Deus refletir o caráter dele, a imagem dele, as pessoas, então ele vem reclamar como seus. E olha que interessante, a gente vai lá para o início de onde tudo começou, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Veio o pecado, deu uma deturpada em relação a essa questão, porque entrou o pecado e aí o ser humano quebrou esse elo de perfeição, né? E aí a gente vai lá para o final da história, antes da volta de Jesus, e Deus ali, ele coloca como aqueles que estão aguardando são aqueles que refletem também, continuam refletindo a imagem dele. Né? Então nós temos o dever como cristãos de refletir a imagem de Deus nas pessoas que estão ao nosso redor. Como isso? Agindo como Jesus agiu. Né? Porque eu só sei como Deus é através de Jesus. Jesus é Deus. Lembra do texto de São João, capítulo 14, versículo 8 e 9? Jesus falando ali no versículo 9, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, eu e o Pai somos um. Então, a conduta de Jesus, como Jesus era, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se portava diante das pessoas naquela época, era ali a imagem de Deus. O amor, a empatia, se colocar no lugar do outro, ter a necessidade, atender a necessidade do próximo, agir com prudência, sabedoria diante das adversidades.
Deus espera que façamos isso hoje, quando a igreja de Deus refletir o seu caráter, o caráter de Cristo ao mundo, Jesus vem reclamar os seus. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: tem você, tem eu refletido o caráter de Cristo às pessoas ao nosso redor? As nossas atitudes, a forma com que nós portamos, com que nos portamos ao nosso redor ali, com a nossa vida, né? Trabalhando, estudando, sendo pai de família, sendo filho, sendo esposa. Será que nós, em nossas atitudes, as pessoas que não conhecem Jesus, elas veem assim como alguém diferente no mundo, como luzes? Interessante que em Apocalipse 14, capítulo 12, fala que a mulher ele tinha a lua embaixo dos pés, né? Fazendo referência ali que a lua, ela reflete a luz do sol. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós temos que refletir a luz de Cristo ao mundo que está em trevas, que está em pecado. E, assim, a gente só vai saber se estamos ou não estamos refletindo a luz ou a imagem de Cristo às pessoas ao nosso redor, se formos diferentes, né, nas nossas atitudes. E tem algumas coisas que têm me chamado a atenção e tem me colocado assim em dúvida que será que a Igreja de Deus tem refletido o caráter dele? Será que a Igreja de Deus tem apresentado ao mundo a imagem de quem é Deus? A gente tem ouvido falar muito sobre uma incoerência que há da parte dos cristãos em dizer algo e fazer diferente. Dizer algo e fazer outra coisa. Né? Falar algo e fazer algo, sabe assim? Falar e fazer diferente, né? Fala, falar e fazer diferente. E aí, assim, há uma incoerência entre a teoria e a prática. E por que isso? Porque em meio eu tenho visto e ouvido também algumas coisas assim que têm me entristecido em relação a como um cristão se porta diante de uma pessoa que pensa diferente dele. Será que é uma pessoa que respeita? É uma pessoa que ama aquele que está sendo hostilizado? Será que o cristão hoje, no lugar ali de Maria, naquele momento ali que Jesus estava ali naquele poço em Samaria ali, e aquela mulher foi pegar água ao meio-dia, e vieram os acusadores ali, será que nós estamos na condição dos acusadores, da mulher? Diante de algumas situações que a gente tem vivido, queridos, polêmicos, alguns assuntos polêmicos, aí você pode colocar a questão de política, esquerda, direita, você pode colocar a questão de ideologias, você pode colocar aí questão de racismo, de preconceito, você pode colocar aí, eu só estou dando um leque aí de alguns assuntos que muitas vezes o cristão não sabe lidar. E, infelizmente, muitas vezes dá um mau testemunho, sabe? Não refletir a imagem de Deus. E as pessoas lá fora, elas nos cobram isso. Tá? E tem um outro detalhe também. Quando nós estudamos profecia, nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está próximo de voltar e as coisas nesse mundo nos anunciam que Jesus está voltando. E como está a igreja de Deus, que sabe que vai passar por muitas provações até a vinda propriamente de Jesus? Será que nós estamos nos preparando ou estamos preparados
para o que vai vir, questão de provações. E aí, quando a gente olha para a igreja, e aí eu falo assim, membros, comunidade, escola sabatina, poucos estudam a lição. As pessoas têm pouco tempo para pegar a Bíblia, para se relacionar com Deus. Muitas vezes a gente quer um relacionamento com Deus naquele fast food, né? Naquele uma coisa rápida assim, uma coisa para ontem, né? Uma coisa a gente lida com isso, né? O mundo digital ele trouxe muitos benefícios para nós, no sentido de que as coisas são muito rápidas e muitas vezes a gente está lá no trânsito e a pessoa da frente demorou um pouquinho para ligar o carro para começar a andar depois que o semáforo ficou verde, você já está atrás buzinando, porque acha que um minutinho ou uns segundos ali vai fazer tanta diferença no que você tem para fazer durante o dia. E muitas vezes a gente dá prioridade para as coisas daqui da Terra, deste mundo, e não tem dado a prioridade para as coisas de Deus. Agora a pergunta é a seguinte: você acha que a igreja, vocês acham que a igreja, pensem, ela tem refletido o caráter de Cristo, incluindo, tá? É porque não faz analogia assim pensando no outro, pensa em você. A gente tem que pensar em nós quando nós fazemos essa analogia, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja não são as paredes, não é a arquitetura ali, né? O templo, a nave, não é o prédio, né? A igreja são as pessoas. E, infelizmente, eu tenho visto que a igreja tem falhado em relação a refletir o caráter ou a imagem de Deus ao mundo. Por que isso? Aonde a gente consegue detectar isso? Eu vou ler aqui uns textos e a gente vai comentar um pouco sobre essa questão. O primeiro deles é dos escritos da Pena Inspirada, que está no Testemunhos, volume 1, que diz assim, ó: Vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia, não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler qualquer outro livro. O texto vem falando de que hoje nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, onde a grande maioria das pessoas estão em casa, e olha, esse texto casa direitinho com o que a gente está aqui, até no nosso contexto. E muitas vezes as pessoas não têm tempo para estudar a lição, para ter uma comunhão com Deus através da sua palavra. Infelizmente. Há quem diga que nós temos tempo, estamos dispondo de tempo para muitas coisas, porque a grande maioria das pessoas estão trabalhando em casa. Enfim, a gente trata as exceções como exceções, né? Mas a grande maioria está tendo tempo. Hoje, mais do que nunca teve. As famílias de estarem juntas, de poderem fazer o culto juntos, de ter mais tempo para comunhão. E aqui a Ellen White faz chama atenção aqui em relação aos jovens. Não precisa ir para a escola. Ah, mas eu estudo o dia inteiro. Ok, estudo o dia inteiro. Mas nós devemos dar prioridade para o que é prioridade. As nossas prioridades estão nas coisas daqui, dessa terra, ou nas coisas do alto. A nossa atitude está falando sobre isso. Não precisa responder se tá, as prioridades estão aqui na terra ou nas coisas do alto. O que vai determinar se estão aqui ou nas coisas do alto é o tempo que eu passo meditando nas coisas do alto. Simples assim. Um outro texto que diz assim, ó, olha só. Os leitores de ficção estão entregando-se a um mal
que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Olha só, os leitores de ficção estão entregando-se ao mal que destrói a espiritualidade. Eu poderia traduzir aqui os leitores de ficção para aqueles que estão, vamos colocar aqui, ó, aquele que assiste, né? Assistir às ficções. Será que eu estaria tirando muito do contexto? A questão de assistir, de ler. Será que eu estou tirando muito do contexto do texto? Né? Posso colocar aí a parte assistir, os espectadores de ficção estão entregando-se ao mal que destrói a espiritualidade e ocultando a beleza da própria, da palavra sagrada. A questão é a seguinte, queridos. Pouco, o povo de Deus, assim, da sua maioria, assim, principalmente na questão dos jovens ali, estão fazendo pouco uso da palavra de Deus, infelizmente. E isso vai trazer uma consequência que a gente vai ver já. A gente vai ver aí o que está acontecendo aqui. A questão da imagem de Deus está ficando meio que falha. Talvez a gente não esteja passando realmente a imagem que Deus espera que nós passamos dele. Sabe assim, o representar? Será que estamos representando a Deus como ele espera que estejamos? Eu creio que não, porque se estivéssemos, ele já teria vindo. Foi o texto que lemos do Eventos Finais. Né? E aí, eu posso ouvir assim também, mas eu posso assistir, eu sou uma pessoa que isso não vai me atingir, não vai nada do que eu ver, do que eu assistir vai causar impacto no que eu creio. Pode pensar assim. E tem aqui eu abro aqui uma questão aqui, um outro detalhe. Teria alguns textos aqui para ler, mas eu vou dar uma sintetizada em relação a isso. Mas assim, filmes, novelas, né, que fala de ficção, né? Hoje em dia a questão não é mais se posso ir ou não posso ir para o cinema, porque às vezes a pessoa traz o cinema para casa, para dentro de casa. Não é essa a questão mais, né? O assistir jornais, eu não assisto novela, eu não assisto, não vejo nada de séries e nada disso, mas é um jornal atrás do outro. Olha só, tem um texto de Isaías, capítulo 33, versículo 15, que fala uma coisa interessante para aqueles que são espectadores assíduos de jornais, né? Eu vou fazer questão de ler esse texto. Ó. Isaías, capítulo 33, versículo 15, diz assim, ó. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa a aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Às vezes as pessoas estão. A gente tem que tomar cuidado com as entradas da alma, né? O que a gente alimenta em relação à nossa mente, porque hoje o jornal é tudo. Se você der uma viradinha, uma torcidinha na TV ali, talvez saia um sangue ali. Porque é tanto sensacionalismo, né? Você só vê questão de maldade. E a pessoa se alimenta disso. E aí, ou de séries, ou de novelas, de vídeos ali que não tem a ver com as coisas do alto. E aí, quando ela pega na Bíblia para estudar, quando ela faz uma oração, parece que a oração não passa do teto, parece que o que lê não faz sentido, não, sabe assim, não tem prazer com as coisas de Deus, com a Bíblia. E aí a comunhão com Deus, ela começa a se comprometer.
um texto aqui. Esses textos que eu estou lendo, eu já li uns que eu não comentei, né? Eu só falei sobre os eventos finais. Mas todos eles estão no livro Testemunho, volume 1, tá? Então, você pega ali da página 100 e vai discorrendo ali. Se tiver um tempo para ler esse livro, você vai encontrar são pedaços ali desse texto. É tudo do mesmo. Se tiver algum diferente, tem um aqui que é do Ciência do Bom Viver, mas eu falo quando eu tiver aqui, quando eu citá-lo, tá? Os que eu estou comentando aqui são todos do livro Testemunho. Olha só o que a Pena Inspirada diz. Os que dão rédea soltamente para divertir-se com histórias tolas e com contos ociosos alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus fica eclipsado. Sabe exatamente o que eu havia comentado? Quando a gente assiste demais essas coisas, dá muito... É meio que viciado nessas coisas, né? De vídeos, de novelas, aqui fala de histórias tolas, né? O prazer pela palavra de Deus, ele vai perdendo ali, fica aqui, eu achei interessante, que fala que o brilho, ele fica eclipsado, né? O brilho da palavra de Deus fica eclipsado, né? Escurece, como um eclipse, né? E a gente sabe que Salmo 119, 105 fala que a Bíblia é lâmpada, né? É lâmpada para os nossos pés, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E olha só, um outro texto aqui, o último. Bom, caminhando aqui para a parte final, deixa eu só pegar aqui, deixa eu olhar aqui onde eu coloquei. É a parte que eu queria chegar com vocês. Deixa eu só fechar aqui o meu papel. O texto que eu queria. Achei. Diz assim, ó. Para aqueles que têm uma visão assim de que, eu não vou ser afetado por isso, imagina, eu sei exatamente das coisas, eu tenho conhecimento do que é certo, do que é errado, não vou ser atingido e tal. Olha só, a mensagem aos jovens. Diz assim, ó, ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Aqui, para o contexto de Ellen White, fala de literaturas, romances e tudo mais, né? Mas aqui a gente pode aplicar para o que a gente dispensa tempo em frente da telinha, enfim, do celular. O tamanho da tela aqui não importa, né? Mas o que a gente passa tempo? No que a gente passa tempo? Né? No que está empregado o nosso tempo? Né? Então, assim, ó, ninguém está tão firme nos princípios corretos. Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas coisas. A pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, ela não pode dizer que se garante, né? Vamos assim dizer. Vou usar aqui um termo aqui, uma linguagem até mais uma linguagem de hoje aí, tá? Então, a pessoa não tem como se garantir em relação a essa questão. E aí, passando para as considerações finais, diz assim, ó, Ciência do Bom Viver, e aí a gente vai ler, eu vou ler esse texto, depois um texto da Bíblia, e a gente encerra. Esse texto de Ciência do Bom Viver diz assim, ó, página 512, a comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós como como os primeiros discípulos que estiveram com Jesus. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Homens conhecerão em nós como conheceram lá os primeiros discípulos que estiveram com Jesus. Fechando esse texto com o último que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que aí a gente faz as nossas considerações finais.
Aí a gente junta o quebra-cabeça, vamos ver o que que dá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Não, desculpem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Desculpem. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim, ó, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Vou ler novamente. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Sabe, queridos, através da comunhão com Deus, através do estudo diário da sua palavra, nós vamos conhecer a Jesus. E ao contemplá-lo, como nós contemplamos um espelho, seremos transformados. Porque nós somos resultado do meio em que somos vivos. Nós somos resultados do meio em que vivemos. Nós somos resultado do que nós nos alimentamos. E isso eu falo do que ouvimos, do que vemos, do que comemos. E a pergunta que não quer calar é: o que nós temos alimentado a nossa mente? Com que nós temos alimentado a nossa mente? Será que com a palavra de Deus? Eu preciso refletir a imagem de Deus às pessoas ao meu redor. Eu só vou conseguir isso pelo poder do Espírito Santo, através do estudo e da comunhão diária. Então, queridos, que Deus venha nos abençoar, que possamos, a cada dia, ter fome e sede da palavra de Deus, termos comunhão com Ele, e aí sim, através da comunhão com Deus, ali conhecendo quem foi Jesus, como Ele agiu, como Ele agia nos momentos adversos. Sabe que Jesus ele não falava tudo o que pensava, sabe assim, sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu falo mesmo, eu falo o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, e eu falo a verdade, eu falo na cara. Ué, mas nem sempre a verdade convém ser falada em alguns momentos, como ela é falada também. A gente tem que pensar nessa questão. Até Jesus, em relação aos discípulos, ele deixou de falar algumas coisas porque eles não estavam preparados em alguns momentos para assimilar aquilo. Sabe, às vezes a gente quer vomitar as coisas, né, nas pessoas, né? Nós temos nós temos um papel a cumprir, nós temos um dever como cristãos, quando nós nos apresentamos como cristãos, nós temos uma responsabilidade sobre nós. As pessoas esperam que sejamos diferentes em meio às adversidades, em meio à morte, em meio aos problemas da vida, em meio à morte. Temos a esperança que, quando Jesus voltar, não teremos mais esse problema de morte. Choramos, sentimos pela saudade, pela perda, mas temos a esperança em Cristo. Os problemas, nós temos que ter esperança de que Deus está no comando e Ele sabe o que é melhor para nós. Enfim, queridos, conhecendo a palavra, se preparando para quando vier a aprovação, possamos ser aprovados, de fato. Que possamos, através da nossa vida, refletir a imagem de Cristo, o amor de Cristo, às pessoas que estão ao nosso redor, nos preparando para levar essa mensagem de amor e esperança para as pessoas ao nosso redor também. E que aí, quando todos estiverem imbuídos nesse mesmo espírito, Jesus vem reclamar os seus. Que Deus abençoe você e a mim, que possamos, a cada dia, cumprir com esse propósito que é o que Deus espera de nós. Vamos orar?
Soberano Deus, Criador e mantenedor de nossas vidas, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Querido Deus, queremos colocar os nossos anseios, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos ser instrumento em Tuas mãos para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a cumprir com o papel que o Senhor espera que nós cumpramos, que possamos levar a Tua imagem através da nossa conduta, através do nosso viver, que possamos refletir a Tua luz às pessoas ao nosso redor, possamos testemunhar de Ti para as pessoas ao nosso redor. Perdoe onde temos falhado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos fome e sede da Tua palavra. Concede-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que possamos ser o que o Senhor espera que sejamos, a Tua imagem, a Tua semelhança. Abençoe a cada filho Teu que tem acompanhado essa meditação. Que o Senhor abençoe a cada família aqui representada. Essas bênçãos te rogamos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.